Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Mais um encontro, nosso segundo encontro aqui. Mãe Pode com Silvana Freire. Não esqueça, mãe pode tudo, mãe pode sempre. Esse espaço aqui também é seu, portanto, participe, se inscreva, já deixa o seu like, já aciona aqui. Já quero te contar que o tema hoje está interessante demais. Eu não tenho só uma convidada, eu tenho duas convidadas comigo, porque esse tema é pra gente expandir e trazer muito conhecimento, compartilhar e trocar com você de casa também. Estamos aí acompanhando o sucesso nas telonas, nos cinemas Divertidamente 2, trazendo agora esses sentimentos na adolescência, o impacto disso tudo, a ansiedade, por que esses jovens estão cada vez mais ansiosos. Inclusive, estudos revelam que estão mais ansiosos, o crescimento da ansiedade entre jovens é maior até do que entre nós, adultos, acredite você. Será que isso começa lá na infância, lá, quando estão pequenininhos? Isso a gente vai descobrir agora nesse bate-papo, por isso quero já apresentar para você de casa a nossa convidada, hoje as nossas convidadas. Estou com a doutora Rayana Murta, que é pediatra e também mãe do bem, tá aqui comigo. E também com a psicoterapeuta infanto-juvenil, falei certinho? Falei. Perfeito. E também educadora parental, Faizê Santos. Para que a gente tenha esse bate-papo e, claro, converse, traga aqui esse assunto e também traga a sua participação. Então, já quero dar uma ótima noite para vocês, agradecer por estarem aqui comigo hoje, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Muito Silvana. obrigada. Boa noite. Ótima noite, é um prazer estar aqui com vocês. Como eu dizia agora há pouco, estava ali na rede vizinha no meu Instagram falando que a gente começou esse podcast lá na sala de espera, porque é um assunto que rende muito e que quando a gente fala de maternidade rende mais ainda, né? Então eu estou aqui com mãe de 1 e uma mãe de 3, né? Fazer tem aí 3 já maiores, traz também essa experiência materna pra gente, além de todo o conhecimento na área, já que ela domina demais esse assunto e é uma especialista nessa área. Então já começando, sem mais delongas, convida seus amigos, convida a família, manda aí o link, já pede pro pessoal assistir, hein? Já tem uma dúvida aqui, começando nessa primeira infância, trazendo aí, quem tá me acompanhando sabe, mãe de Marina, 1 ano e meio. A gente, na infância, ali no comecinho, quando é que a gente começa a perceber que, por exemplo, o choro dessa criança, desse bebê, desse recém-nascido, isso já traz uma emoção? Eu li outro dia que falava assim que o choro do bebê ele tem 5 choros diferentes, né? Aquele choro de frio, aquele choro de fome, aquele choro que tem alguma coisa que está incomodando, medo e tristeza. Isso realmente é real? Um bebê já traz esses sentimentos com ele? O choro é um instinto de sobrevivência também, né? Então, além de ele estar informando a você que ele tá precisando, que ele tá sujo, que ele pode, através do choro, sinalizar que tá precisando de um colo, de um acalento. Sim. Então, o choro é uma necessidade que esse bebê tá te dizendo. É uma maneira de comunicar. Preciso de você. Então, aquela questão de que colo vicia não é comigo. Pra mim, tem que ter muito colo. A gente tem a esterogestação. Então, todas as vezes que esse bebê ele se sente seguro, voltando pro útero, principalmente até o 3º mês, ele se sente mais seguro. E quando a gente fala em segurança, é a palavra-chave até pra gente estar minimizando a emoção de ansiedade. Então, claro, esse acolhimento também, né? Vai além do sentimento que ele tá ali, da sensação, né? De frio, de calor, de fome, mas também dessa vontade de ser acolhido, o que é natural, né? Que bom que hoje a gente entende isso, porque eu também sou a mãe do colo. Quer colo, vem, quer PP, vem. Agora, a gente, claro, tem também, nesse momento ali na infância, outros aspectos que trazem com relação à nossa parentalidade, né? Tem muito também do que a gente viveu, dos nossos caminhos, né? Para chegar até aqui, lá materno, paterno, né? Tudo que a gente traz, toda essa carga para esse momento, inclusive ali já no nascimento do bebê, porque começa desde quando a gente tá grávida, né? Perfeito, perfeito. Na verdade, quando a gente é mãe, quando a gente é pai, é um reviver de muitas coisas da nossa própria infância. Por isso que é muito importante ter a oportunidade para as mães e para os pais refletirem sobre si mesmos, porque senão a gente pode entrar no modo automático de replicar, inclusive, coisas que não foram saudáveis no nosso próprio desenvolvimento.
E quando a gente fala esse ser saudável, né? Hoje a gente tem, e assim, conversando até com minha mãe, né? E a gente troca muito isso, eu digo que o educar hoje é muito diferente. Minha mãe é pedagoga, né? Somos 3 lá em casa. E claro, né? Mãe educa e, assim, outro dia até falei isso aqui também, que a avó educou, a mãe educou melhor e provavelmente eu educarei, né? Ainda melhor. E como isso vem mudando, né? Como a sociedade vem enxergando essa educação de uma forma diferente hoje. Então, assim, até para conduzir esses sentimentos, né? Quando a gente fala ali da educação respeitosa, né, cuidadosa, de ter esse cuidado no diálogo, na conversa, isso é desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Desde muito cedo. Até quando a criança não tem ainda a linguagem verbal. Porque o que a gente precisa entender é que a criança, ela não verbaliza, mas ela consegue nos dizer se tá bem, se não tá bem. Inclusive, a gente passa muito para a criança através das nossas expressões. Então, a primeira compreensão do bebê vai ser a expressão e a entonação da nossa voz. Então, a gente já está comunicando, entende? Então, do mesmo jeito que eles comunicam com o choro, a gente comunica com a expressão. A criança, quando nasce, ela tem uma visão preta e branca, então eles enxergam melhor em alto contraste, e eles enxergam normalmente a 20 centímetros e tem preferência por rosto humano, que é 20 centímetros é exatamente a distância do peito da mãe para o rosto. Então, a gente já está comunicando. Então, se a gente está numa agitação, numa correria, ou se a gente está chateada, ou se a gente está nervosa, insegura, o bebê percebe. Sim. Mesmo sem a gente verbalizar. Então, com certeza, essa questão de conversar com o bebê, seja na linguagem verbal ou não verbal, já é necessário. Eu acho bem interessante isso que a Rayana está trazendo, porque a gente pode observar, né, como mães, sim, o dia que a gente está tranquila, como a gente passa essa tranquilidade para o bebê, né? Sim, e o dia que a gente está agitado, você fala assim, justo hoje que eu não tô bem, essa criança tá desse jeito, né? Isso mas mesmo. a criança não tá desse jeito porque eu estou desse jeito, sim, né? E aí eu acho bem interessante, assim, claro, que é um modelo muito simplificado, né? Pra gente entender o cérebro da criança. Tava até olhando aqui, né? Que a gente tá com o livro. E depois a gente pode também tá falando do cérebro do adolescente. Mas, assim, quando o pai tá regulado, né? Como a Rayana trouxe isso da regulação, é como se a gente pudesse olhar o nosso cérebro, né? A gente olhar essa parte dorsal como se é o cérebro que a gente chama reptiliano, que é o mais primitivo que a gente tem, que é aquele da fuga, de paralisar, né? Então, é essa parte do cérebro. No nosso polegar, a gente tem como a amígdala, né? A amígdala cerebral, que é onde estão as emoções. E aqui é o nosso neocórtex, que é onde a gente pensa, raciocina, diz agora não, agora sim, né? É onde a gente está regulado. Então, quando a gente desregula, é como a gente abrir esse circuito. Exatamente. E a gente vai pela emoção. Sim. Então, a criança, quando a gente vê uma criança desregulada, né? Uma criança que tá emotiva, tá no choro, tá no grito, é porque é como esse circuito abriu. Então, se o dela abriu e o meu abre junto... Sim. Não consegue fazer a corregulação, né? Não consegue, né? E você falou aqui, né? Porque eu fiz essa leitura, não concluí ainda, mas o cérebro da criança tá aqui, porque é a leitura da mãe, né? A mãe querendo aprender e querendo dar o melhor e trazer o melhor dela também, né? Trazer o melhor dessa criança. E eu acho que a educação respeitosa, quando a gente fala, traz muito isso, né? E a não violenta, essa comunicação não violenta, que é respeitar o jeito dessa criança, trazer o melhor dela, porque somos diferentes e cada um, né? E a gente vê isso ali. Se você olha um play e você tem várias crianças da mesma faixa etária brincando, você vai ver que uma é completamente diferente da outra, do jeito mesmo, né? Da forma de falar, de se expressar, do brinquedo que gosta mais, da outra que gosta mais de outro, né? Eu com 3 filhos, cada um é de um jeito. Né? Lá em casa, cada um é de um jeito também. Então, conseguir perceber isso, né? Agora, sem dúvida, um ponto que você trouxe aí e que o filme traz muito isso também, né? A gente puxando por essa linha do Divertidamente 2, que é a ansiedade. E por que no Brasil, né, recorde de bilheteria esse filme, por que será, né? Justamente porque estamos aí ansiosos. Eu acho que a gente já percebe, já enxerga isso, né? Então até o celular, agora não tá aqui porque tá ali ao vivo, mas assim, a gente está sempre com ele na mão.
Como explicar para esse bebê, para essa criança, que isso não é para ele e ele está tomando a atenção da mãe naquele momento. Então, assim, a gente fala, e eu busco muito por isso, né? Pelo zero tela. E que é um ponto que, assim, minha mãe lá, que é de outra geração e que não tinha essa noção naquela época do quanto isso impacta, né? E a gente vê uma criança ali, como Marina, que é super ativa, porque que ela para e congela ali naqueles segundos? Não dura muito, mas congela um tempo, né? E que efeito que isso tem na cabecinha desse bebê, na cabecinha dessa criança. Não consegue ser um zero, porque assim, o bebê nasceu, você já tá fazendo a selfie do hospital, né? Então, o recém-nascido, ele já tá ali na tela. Mas assim, como lidar com isso de forma que a criança entenda que ela não tá sendo trocada por aquela coisa que tá na mão da mãe, na mão do pai, e que também aquilo não é pra ela naquele momento. Eu falo nesse momento ali da primeira infância, né? Trazendo já, eu pedi pra Rayana começar, ou pra Fazer começar trazendo isso pra gente por conta dessa parentalidade, né? O papel do pai e da mãe, como se olhar também e como lidar com a criança nesse ponto. Depois, Rayana traz pra gente também. Certo. Então, assim, os estudos dizem que até os 2 anos a criança nem deveria ter acesso à tela. Exato. Né? Exato. Então, uma coisa é eu tirar uma foto, eu postar a foto, essa é uma coisa. Mas eu dar a tela, dar esta babá eletrônica para essa criança, né? Porque é uma babá. Né? Entretém. Mas isso tem impacto sobre o cérebro, né? Então, o cérebro da criança é um cérebro em constante desenvolvimento. Então, a gente deveria evitar a tela até os 2 anos e depois, o máximo deveria ser uma hora por dia de tela até os 10, 11 anos de idade. Né? E mesmo essa 1 hora é com acompanhamento parental. Sim. Então, assim, e também não é aquela coisa, fez 2 anos, toma agora e fica, né? Não. Né? É limitado. Porque também na tem verdade, isso, né? a tela pode entender ser o efeito daquilo. Isso. Uma coisa é a tela que a gente está dando só para entreter a criança. Sim. Né? Tipo assim, para ocupar Sim. aquela criança. Hoje em dia a gente sabe que muita informação, muito conhecimento pode vir através das telas. Sim. Mas para isso é importante a mãe ou o pai ou um outro adulto estar junto, acompanhando. Inclusive porque o que se vê nas telas pode ser algo que se conversa em família sobre. Sim, né? sim, então, não é só esse entretenimento. Sim, sim. Agora, como é que isso funciona, né? Por que paralisa a criança ou o bebê, né? O que é que essa tela tem que paralisa a gente, que passa tempo ali e não percebe, né? E o impacto disso nessa mente. Porque, assim, por exemplo, eu evito muito, usei alguns momentos ali no carro, né? Que você bota aquela telinha pra estar na cadeirinha, né? Então, ai meu Deus, tô sozinha, normalmente eu não tô, né? Normalmente meu marido vai, eu tô atrás, tem sempre alguém. Mas se eu tô sozinha com a Marina, então já foi uma situação, assim, de colocar. Hoje ela já tá num outro momento, que já vê a rua, já vai observando, então já não é mais aquilo ali já não tem mais uma necessidade, né? Mas assim, no momento em que eu precisei recorrer a isso, né? Eu falei, meu Deus, não era agora, essa tela não era pra entrar aqui agora, né? E assim, a gente se culpou muito, tanto eu quanto meu marido, com relação a isso. E o impacto disso na cabecinha dela, nossa, olha quanta cor, então, né? O impacto que isso tem. A tela ela vai impactar em diversos âmbitos, inclusive no sono. Então, a luz que ela irradia é uma luz que não favorece a melatonina agir, que é o hormônio que inicia o sono. Sim. Então, um dos impactos seria esse. O outro é que essa rolagem infinita, ela muda a química cerebral. Ela libera um hormônio que dá prazer. Qualquer substância que leva ao vício, libera. Então, assim, é vício. Você tá rolando ali, ó, infinitamente. Sim. Tá? Então, a neuroquímica vai estar alterada desse bebê dessa criança, e ele realmente não vai conseguir. É igual o que acontece com a gente. E voltando um pouquinho nessa questão da parentalidade distraída, que é o nome que a gente dá, aquele momento em que você tem que estar com a criança. Ah, não, peraí, vamos aqui, filho, vamos brincar 20 minutos. Aí vocês vão jogar um jogo de tabuleiro, a depender da idade. E aí, na sua vez, sei lá, ela joga. Aí, na vez da criança, você tá. Tá, mas não tá, né? Tá, mas não tá. Tá, mas não tá, né? A gente chama de parentalidade distraída. Então, assim, a questão que você perguntou antes, nós, como pais, a gente precisa também entender o nosso limite. Sim, sim. Então, você não tem como mostrar pra criança, você não tem como conversar com a criança. E eu sempre tenho esse negócio de jogar real mesmo, assim, de não estar mentindo, nem usando certos artifícios.
a gente tem que jogar. Nesse momento, a mamãe precisa estar no celular, porque eu estou trabalhando. Daqui a pouco, depois disso, porque a criança, a depender da idade, ainda tá muito no abstrato. Então, Sim. às vezes, eu boto alarme, seja na Alexa, seja no meu celular. Sim. Pra que diz assim, daqui a 5 minutos, filho, quando o alarme tocar, a mamãe vai estar com você. Mas nesse momento é importante, porque a mamãe tá trabalhando. Então, eu acho que pra gente dar limite, pra que a gente mostre que é para a gente, mas que não é para eles, primeiro a gente tem que entender o nosso limite também. Perfeito. De entender isso para que a criança também É. perceba, né? E assim, quando a gente fala disso e que você traz isso no discurso, né, Rayana? E aí a gente traz, até para que as pessoas em casa entendam também, e a gente fala dessa comunicação, né? Como é se comunicar com a criança hoje, se comunicar para respeitar a criança, mas para dar limites, né? Para trazer ela para perto da gente, mas para ter esse entendimento. Porque assim, é algo que eu busco muito, e vou trazer até algo aqui, pessoal, né, que aconteceu e eu conversava com elas há pouco, comigo, que essa nossa tentativa de sempre conversar com a Marina e trazer ela para perto. E aí, nessa de acolher, né? Um belo dia, eu falei, eu não chore. Mas não foi um não chore autoritário, foi um não chore. Não chora, filha, não chora, princesa, não precisa chorar. Né? Nesse tom, tanto eu quanto meu marido, enfim, ali no dia a dia. E aí, um belo dia, Marina, dias depois, me surpreende no momento de choro. Não tinha acontecido nada, não tinha sido uma queda, daquele chorinho mesmo. E aí, aquele chorinho, e aí ela começou a balbuciar. Não chore, princesa. E princesa, assim. Gente, na hora que ela falou isso, eu comecei a chorar junto e eu... Chora, filha, chora. Pode chorar, você pode chorar. E aí, na hora, eu chamei Sheldon e falei assim... Quando ele chegou em casa mais tarde, eu falei, ó... Tem algum ponto aqui que a gente precisa corrigir. Porque a gente foi por um caminho pra acolher e acabou coibindo a emoção nela. Então, assim, estar atento a isso, de também... não coibir essa emoção que é natural e que precisa acontecer da criança, né? É muito legal você trazer isso, Silvana, que eu acho que é o que o filme Divertidamente 1 traz. Sim. Né? Então, ele traz as emoções básicas e no começo, né, é só alegria, e aí tristeza não. E aí a conclusão que a gente vai chegando com o filme é que é ok, a gente sente todas as emoções. Sim. Né? Então, sentir as emoções é importante a criança aprender a nomear as emoções. Sim. Né? Então, ela saber, eu tô sentindo alegria, eu tô sentindo tristeza, eu tô sentindo raiva. Então, assim, ter as emoções é ok e é importante poder nomear. E aí vem o acolher, né? O que a gente faz com essa emoção? Então, no caso de uma criança pequena, né? Quando ela tá chorando, às vezes, né? Assim, o mundo tá acabando e a gente, como adulto, né? Do nosso olhar, do nosso mundo, olha e fala assim, mas chorando por isso? Mas para ela, isso é muito. É muito, né? E é aquele momento presente que ela tá vivendo. E aí, como adulto, é a gente acolher, né? Principalmente pro pequeno. É isso da regulação que a gente falou, né? Porque se nosso acolher dizer, às vezes, simplesmente dizer, né? É difícil, né? Poxa, isso é triste mesmo, né? Sim. Só a criança ouvir isso, né? E se ganhar um abraço, ganhar um colo, isso já vai tranquilizar ela. Sim. Né? E ela vai aprender com isso. E é uma das bases pra gente estar evitando a ansiedade. É você valorizar aquela emoção, ele entender que tudo bem ter, mesmo que seja raiva, que eu acho que é o sentimento, um dos sentimentos base, que a gente tem um processo pra entender que a criança sente raiva. Sim. Então, assim, por que eu falo isso? Porque a minha maior experiência de mãe é esse. Porque o de lá de casa adora dizer, estou com raiva. Enfim. Agora, só interrompendo, mas assim, quando é que esse raiva, esse sentimento entra na conversa? Né? Porque é algo que, por exemplo, agora, né? Que ali uma chateaçãozinha, e aí eu já falo, o que é que você tá sentindo, filha? Fala pra mamãe, o que é que você tá sentindo? Pra ver se ela fala. Mas aí, outro dia eu falei, deixa eu falar pra ela se ela tá com raiva. Será que nessa idade ela não tem raiva ainda? Então, assim, eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu falei, eu sei que você tá chateada, Marina, eu sei que você tá chateada, né? Então, assim, quando trazer e nomear esses sentimentos também, né? Essas emoções. Eu acho válido nomear desde sempre. Desde bebezinho. Mas bebê sente raiva? Ele não sente raiva, ele tem uma frustração. Só que pra você explicar frustração é mais complicadinho. Sim. Né? E aí, normalmente, a gente acaba falando raiva. Mas, na maioria das vezes, é frustração. Ele tá frustrado porque ele quer subir em algo e você não não pode, deixa. Ou ele não consegue, porque tem isso também. E aí, cabe a gente dizer, filho, então,
eu sei que você tá chateada, a mamãe te entende. Então E aí, a linha do chateado tá perfeita, tá né? perfeito. E aí ele tá lá se esguelando, chorando, ele não vai te escutar. Porque Sim. ele tá chorando, mas mesmo assim você fala pra ele: filho, eu realmente eu entendo você. Eu entendo que você tá chateado. A mamãe tá aqui. E normalmente eu sinto, o joelho não dá pra eu ficar acocorada. Aí eu sinto. Eu sentava, né? E ficar, é aquela coisa de ficar também na altura ali da Isso, criança, né? perfeito. Não você em pé e a criança sentadinha, mas ali, estar ali de igual para igual, né? É. Agora é interessante isso, né? Porque também pode ter a raiva, a frustração, porque como adulto a gente também vai dar os limites. Sim, sim. Né? Então, às vezes, vai ficar frustrado de que, eu queria, sei lá, comer tal coisa e não posso agora comer tal coisa. E aí a criança vai dizer, eu te odeio. Você Não é a cheguei pior nessa mãe fase do ainda, mundo. graças Mas a vai Deus. chegar. Tem meu esse amor. momento, né? Onde ela vai... E aí a gente vai dizer, poxa, realmente, assim, sinto muito, né? Mas é por amor que eu preciso te dar esse limite. Né? Sim. Então, a gente não entra na raiva junto, porque... Isso Não que são até duas você... crianças, né? Não somos duas crianças, né? Sempre lembrar do nosso lugar de adultos da relação. E eu acho que isso vale para criança, vale depois que a gente tem os filhos adolescentes, que aí são outros desafios que a gente vive, né? E é entender qual é o nosso lugar de adulto na relação. E quando a gente fala nessa questão de reduzir a ansiedade, da gente falar sobre a alfabetização emocional, a gente tem que entender também que se a gente tá... A questão da posição. Por que a questão da posição? De o ideal você se igualar. Primeiro, para não passar um negócio de que eu tô sempre certo e você tá Sim. sempre errado. O que eu falo é a verdade absoluta e você não. Então, além disso, tem muitos pais, muitas mães, que eles têm dificuldade de aceitar que tá errado. E Sim. muitos pais não viram pra criança. Inclusive, aconteceu hoje comigo. Eu me abaixei e fiz: filho, desculpa. Você desculpa, mamãe? Mas eu tô aqui, agora eu tô podendo te ouvir. Pode Sim. falar. Então, é aquela questão da gente achar que estão certos o tempo todo, que ele tem que entender que o que eu falo é a verdade e ele tem que seguir. Ponto absoluta, e né? ponto. Então, eu acho que também vai no ambiente, a dificuldade de nós adultos entrar nisso é porque a gente precisa estar vulnerável. Sim. E é muito difícil. Sim. A pessoa se colocar num papel de vulnerabilidade. Mas se é expor, essencial. né? Enquanto errar mesmo. E estar ali exposto a isso. Porque é uma relação, a gente se expõe nas relações, né? Exatamente. Entender que a gente também está aprendendo, né? A ser mãe, a ser Sempre. pai. É um aprendizado contínuo. E o que eu acho bonito nesse aprendizado contínuo é que os filhos incentivam a gente a sermos seres melhores a cada dia. Sim, sim. Né? Com certeza. E a gente tá... É isso, é um processo contínuo de aprendizagem. Mas é importante ter muita humildade. Humildade, Sim. que Né? também é uma E a base, gente né? está ensinando humildade. Eu acho que quando a gente mostra Concordo. que, né, poxa, errei, desculpa, Sim. né, não devia ter dito isso. Também né? tá ensinando que eles reconheçam não sabia. também, né? Num Exatamente. outro momento. E E que também saibam se dizer que sintam errou. à vontade, Sim. né? Também quando forem mais velhos, né? De dizer também, poxa, mãe, errei, né? Sim. Somos humanos, Sim. estamos aí numa caminhada juntos. Sim. E assim, você trouxe um ponto que é muito importante, que é crescer e evoluir com os filhos, né? Entender que somos melhores e precisamos estar melhores por conta deles, né? Assim, tinha uma música que eu ouvia muito quando eu tava grávida e que dizia uma frase que era exatamente assim: se Deus me fez melhor, foi pra te merecer, né? Sim. E eu tenho total certeza disso, né? De que a Silvana que eu fui lá atrás e a Silvana que eu sou hoje é outra. Porque Marina me transformou, né? A mãe, ela é transformada desde o momento em que começa lá dentro, né? Aquela sementinha ali. Então a gente já sente e essa mãe já nasce ali. Pra mim foi assim. Talvez pra outras não, mas assim, em geral, e comigo essa transformação foi assim. O pai, em geral, esse pai nasce quando a criança nasce, né? Alguns já nascem lá na barriga e vai acompanhando e vai curtindo e vai mexer. Mas o sentimento é diferente da mãe que vê aquele coração ali já batendo e do pai que vê o coração batendo quando o neném tá aqui fora, né? Então, assim, esse preparar, né, do pai e da mãe. E tinha até uma pergunta hoje mais cedo que deixaram no meu Instagram que colocaram assim: tem idade pra ser pai e mãe? Né? Tem uma idade pra vocês? Tem essa idade? Pra mim nunca teve. Pra mim, não. Também não, acho que não.
Não tem uma idade, né? Na verdade, qualquer idade que a gente for mãe ou pai... Vai ser desafiador. Vai ser um aprendizado, né? Vai ser um aprendizado. Vai ter que aprender não vai ter dado junto. tempo de ler o manual antes, né? Saber o que faz. Aquele Exato. sonho que a gente tem, né? E brinca do manual. Não vem Exato. com o manual. Não vem. A gente vai ler muitos livros, a gente vai aprender muitas coisas, mas a experiência... É na experiência que a gente, de fato, aprende muito. Errando com a intenção de acertar. Mas, assim, o mais importante ainda é a intenção. Porque esse negócio de, ai, meu Deus, eu tô errada, dos palpites e tudo. Sim. Acaba gerando ansiedade nessa mãe. Essa mãe começa a se sentir insegura de lidar com o seu próprio filho. E podando, né? Podando as mães. Então, assim, eu acho que se uma mulher se for ser mãe, se for gestar, parir com 40 ou com 20, os desafios vão ser iguais. O que pode mudar é um amadurecimento. Se essa mulher... Uma maturidade, Uma né? maturidade de preferência emocional. Sim, sim. De ter isso, né? Essa maturidade. Até porque, quando a gente fala de tudo que a gente traz, né? Então, se você pega lá uma pessoa com 20 anos, né? O que ela viveu ali da adolescência. Se você pega uma de 40, é uma outra vivência. Você tem outras experiências ao longo da sua vida que vão enriquecer para que você viva aquele momento, né? Agora, assim, tem um ponto, né? Que e que a gente falava agora há pouco, que é a diferença entre o dar limite e o permitir, né? Essa liberdade que hoje tanto se preza, deixar a criança ser criança, pega na terra, brinca na areia, escolhe ali, né, dentro da realidade dela o que ela pode escolher, o brinquedo que ela quer, como vai pro play. Quer o quê, filha? Quer qual? Pega aqui. Então, dou esse direito de escolha a ela. Mas, assim, até que ponto essa criança, esse bebê, escolhe e até que ponto ele quer fazer tudo e a mãe permite que seja feito tudo, muitas vezes porque não quer ter trabalho. Então vai, tá, toma o celular, toma e não olha para aquela criança, para o que ela de fato quer. Ela vai se sentir abandonada. E aí, se sentindo abandonada afetivamente, porque as pessoas às vezes encaram o abandono como assim, fui embora. Não, existe o abandono afetivo. Muitas crianças estão dentro de casa com pai e mãe, mas não se sente amada, não se sente acolhida. Então, quando você beira a permissividade, a sensação que a criança vai ter é de abandono. Ah, ela não liga, então, pro que eu faço, então qualquer coisa que eu faça tá bom. A permissividade, o perigo dela é exatamente esse. Porque você acha que assim, se eu não der muito não, vai ser ótimo, ela vai estar adorando e tal. Não é bem assim. A partir do momento que você não vai colocando limite, a criança, ela se sente abandonada. É uma criança que normalmente não tem rotina. Então, ela não tem previsibilidade, já que ela pode fazer o que ela quiser, na hora que ela quiser. E isso vai fazer com que essa criança vá crescendo, vá chegando na adolescência. E na adolescência, os problemas vão ficar mais aflorados. Então, a permissividade, ela é muito perigosa. Muito perigosa. Eu gosto desse exemplo de dar limites. A gente pensa a criança como um rio, né? E aí, para esse rio poder correr bem, ele precisa de bordas. Sim. Né? Então, perfeito. Os limites que nós, como adultos, damos são essas bordas para a criança, né? Perfeito, eu gostei. Senão, isso extravasa e aí todo aquele potencial, inclusive, se perde, né? Sim. Esse potencial, quando a gente fala o potencial, é o potencial de deixar a criança ser criança. Né? Ser criança e desenvolver suas potencialidades também, né? Porque quando a gente fala dessa educação, que ela ao mesmo tempo a gente usa a palavra gentil e firme, né? Então é importante ter a gentileza, mas não é essa gentileza, vai meu filho, o que você quiser, né? Tá tudo bom. E às vezes até esse tudo bom é para ser mais fácil, né? Porque educar dá trabalho. Não é também o firme do autoritário. Faz porque aqui quem manda sou eu. Né? Vai tomar esse aqui, né? Aquela coisa ali, né? Da introdução alimentar, né? Não, vai tomar esse aqui porque eu fiz esse aqui, né? E então, era aquela coisa da obediência a qualquer custo. Isso, né? Então, era esse também o modelo que a gente tinha. Então, a gente está falando dessa educação que traz esses dois elementos e que aí é uma educação que encoraja. Sim. Né? Encoraja a desenvolver as potencialidades. Porque a gente não olha para a criança como um recipiente vazio, que a gente está só lá enchendo de conteúdo. Né? Eu gosto muito de olhar para a criança como uma joia, mas essa joia vem num estado bruto, um diamante, e é a educação que vai lapidando. Sim. E como a gente vai dando essa lapidação? Com gentileza e firmeza.
Perfeito. E assim, você falou trouxe uma coisa, né, fazer que não olhar para um recipiente vazio. Por quê? Porque essa criança, ela já tem gostos, ela já tem preferências, né? E isso é desde muito cedo, mas antes a gente não tinha esse olhar, né? Era aquilo ali e pronto. Então, assim, ouvir e perceber detalhes ali, né, do que essa criança tem mais afinidade e permitir que ela explore aquilo que ela tem mais afinidade, né? A gente fala, né, que a gente traz, algumas coisas são hereditárias, algumas coisas são relativas ao meio que a gente tá, isso vai influenciar também. É epigenética, né? Você tá falando. 20% é genética, 80% é ambiente. E quando a gente fala de ambiente, a gente tá falando das questões sociais. Então, se uma criança ela vive num ambiente inseguro, violento, com estresse tóxico, essa criança ela vai ter o poder de desenvolvimento e crescimento menor. Então, a gente fala de atividade física, a gente fala do sedentarismo e a realização de atividade física, do sono adequado, de alimentação saudável. Então, quando a gente fala de ambiente, a gente está falando de tudo, inclusive das questões emocionais. Sim. Perfeito. Pessoal que tá participando aqui, deixa eu dar boa noite de novo pra quem tá chegando agora. E, ó, manda sua pergunta, participa. Tô aqui na mão agora, o chat ao vivo aqui. Deixa eu ver, chegou a dar limite. Agora é porque eu vi aqui. Tudo tem limite, Soraya diz aqui, né? Tudo tem limite. Tudo tem limite mesmo. Tudo tem limite. Tudo tem, né? Inclusive a gente. E eu brinco assim, dizendo que mãe pode tudo. Mas a gente também precisa ter limite, né? Não é porque a mãe falou que também pode, né? Então, assim, entender esse limite, né? Aqui tem uma... Bruno fala aqui, Rai, abri a sessão hoje pra Bernardo pra ele assistir você, ó. Oh, meu Deus. Tá vendo? Tá liberada, então, a PED tá libera. A PED libera a TV agora, essa hora, só porque ela tá no ar, hein? Elba, os desafios pra mãe depois dos 40. Tem esses desafios, assim, depois dos 40? Vocês, eu não sei a idade que vocês foram mães, né? Eu fui quase nos 40, viu, gente? Tava já batendo na porta e Marina chegou. Eu fui aos 30. Bem antes. E você, fazer? A primeira vez aos 27. Olha. E eles são seguidos, os meus filhos. Veio coladinho, de galera, né? São 3 em 3 anos e meio, então. Uau! Foi bem intenso. Uau! É mais fácil ou é mais difícil? Tudo tem, Olha, né? Os dois você só foi dormir depois de 10 assim, anos, então. O sonho, né? Acho que o sonho de toda mãe é a noite que eu vou dormir, a noite toda, né? Mas foi bom porque são 3 companheiros, né? Que foram crescendo juntos, tinha companhia pra brincar. E tem intensidades em outras coisas, né? Sim. E assim, você trouxe uma coisa, e falando dos 3, lá em casa somos 3, na família do meu marido também são 3. Por enquanto lá em casa ainda é Marina e Ayla, que é a nossa pet, que pra Marina é a minha irmã, né? E aquele carinho, aquele cuidado com minha irmã, ninguém mexe minha irmã, é minha irmã. E assim, o filho único, né? Como educar essa criança? Porque, pelo que eu acompanho e pelas, né? E quem tá acompanhando aqui também e sabe que é filho único, ele tem um olhar diferente pelo não partilhar ali no dia a dia em casa, né? Por não ter aquele irmão mais velho que você vai se inspirar e vai pegar algumas coisas, por não ter o menorzinho que você também vai ver crescendo, que às vezes vem tomando lugar, né? Esse filho único, ele é diferente a condução? Eu acredito que sim. Mas vai depender, assim, a condução e a maneira como essa criança vai desenvolver vai depender muito de como os pais preparam isso. Sim. Então, às vezes, por ser filho único, coloca todas as expectativas em cima dessa criança. Ou faz com que todos os desejos sejam atendidos, porque só tenho esse, então eu tenho que fazer tudo. Sim. Ou não. Então, assim, isso vai depender de como você encara e como você... vai levar essa criança, a educação dessa criança, mas também o temperamento. Sim. E aí eu posso falar, aí nesse caso agora como mãe, que eu já fui até uma professora da escola do meu filho, chamou a atenção e fez assim, Rayana, eu nunca vi, assim, um filho único partilhar brinquedos, jogos, como Benjamin. Uhum. Então, e assim, não foi uma coisa... Sempre mostrei a importância do respeito. De que, poxa, legal, porque eu também não passo por cima quando ele não quer. Mas eu acredito que esse elogio foi muito mais dele. É o temperamento dele, sabe? Sim. Mas, com certeza, além do temperamento, a maneira como os pais conduzem.
Tem um ponto, Fazer, que ela trouxe e que, assim, do não passar por cima, né? E do compartilhar. Outro dia eu li algo a respeito que falava exatamente disso, né? Daquela fase que a criança tem de não querer dividir o seu brinquedo, né? Que é natural em determinada fase você ter aquilo ali. E, assim, há uma corrente que defende isso, de que é o direito dela não querer dividir, você tem que respeitar isso. E há uma outra corrente que diz, não é bem assim, né? Então, qual o caminho nesse momento? Perceber que limite vai esse não querer compartilhar. Tá bom, não vou aceitar porque é legal que ela cuide das coisas dela e saiba o que é dela e o que é do outro, né? Mas assim, Sim. não é porque é dela que ela não pode compartilhar, né? Eu acho que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Sim. Né? Então, assim, aprender a compartilhar, claro que é algo que também, para alguns é naturalmente mais fácil, para outros pode ser mais desafiante. A gente, como adulto, vê adultos que é mais fácil compartilhar, estão sempre compartilhando, e para outros isso é mais difícil. Mas eu acho que a gente deve estimular. Sim. Né, isso. Então, quando a Rayana traz o caso do filho dela, que ela traz, talvez seja mais dele mesmo, mas as crianças também estão aprendendo através do nosso exemplo. Sim. Né? Sim. Então, se a gente tem o hábito de compartilhar, se a gente tem o hábito de viver em comunidade, então às vezes é um filho único, mas ele está convivendo com outras crianças. Sim. Então, ele naturalmente vai aprender algumas coisas. Agora, se eu crio ele sempre dentro de certos, sabe, como se fosse uma bolha, né? Eu não posso esperar depois que essa criança vai compartilhar, que essa criança vai entender o que é viver em sociedade. Sim. Né? Então, é o exemplo que se dá também. E assim, é muito isso do exemplo, né? E desde muito cedo, porque desde quando a primeira vez que a Marina falou, por favor, que eu achei a coisa mais linda, eu falei, gente, e licença, porque eu peço licença a ela, né? O pai também, assim, se ela tá ali, licença, filha, licença. Ela até com a ela fala, também pede licença, não é sai da frente. Então ela fala licença, ela fala, por favor. Fala bom dia, cumprimenta as pessoas do prédio. Então, assim, da criança, e isso que você falou, da criança ver isso e repetir aquilo. É um comportamento, se esse pai, se essa mãe, enfim, as pessoas que ela convive, também compartilham, entre eles até, né? Não vou dar o último pedaço da minha comida, Perfeito. né? A criança tá vendo aquilo ali, né? Naturalmente, a mãe e o pai estão dividindo, né? Tinha uma fatia de bolo, vamos dividir. Então, tá vendo? Poxa, dividir é legal. Sim. Mas se um diz, não... Dividir, eu não gosto de dividir. Também. Eu acho que, assim, nesse momento que a criança não quer, é importante até quando a gente fala de uma comunicação respeitosa, de uma educação, é você entender. Não, se a gente diz você vai emprestar sim, aí você está usando do autoritarismo. Mas a partir do momento que você diz assim, chama no cantinho, filho, o que está acontecendo? Por que você não quer emprestar? Sim, pra entender então, se há algo a depender da ideia da criança, você consegue. Sim. E aí você vai entender. Não, mãe, porque da outra vez aconteceu isso, isso e isso. E é por isso que eu não quero emprestar agora. Não, porque é meu. Eu fiz, mas você já pensou, cara, que legal vai ser se a gente puder pegar isso e brincar com outra pessoa? Olha quanta coisa que a gente vai fazer. E aí você mostrar a importância de você estar compartilhando aquele brinquedo naquele momento. E aí eu digo, porque vocês não trocam. Então, assim, não é você tentar primeiro entender, e isso não é só para o brinquedo. É para várias outras coisas. Você ouvir. Sim. Então, não é só o falar. A questão da comunicação não violenta, do respeito. É você ouvir o que ela tem para te dizer. Sim. A partir do momento que você ouve, você vai poder trabalhar essa educação dentro do que é aquela criança. Porque, assim, eu tenho uma visão, eu vou interpretar uma coisa de um jeito. Faz A vai ser com outra, você vai ser outra. A criança também. Então, não adianta você achar que ela não compartilhou por um motivo A. Sim. Sendo que esse motivo A é o seu repertório, é o que você acha, não é o que a criança tem na cabeça. Perfeito. E a gente tem que lembrar que aos 2 anos, essa questão do cérebro primitivo, do cérebro do neocórtex, a gente tem que lembrar que os 2 anos é a fase do egocentrismo. Então, ela acha que tudo gira ao redor dela. Tudo é dela, né? Tudo é dela. Então, assim, tem também entender aquela fase que aquela criança está. E esse marco dos 2 anos, né? Que muita gente diz assim, é a fase da birra. Olha, Silvana, as mães que estão na minha frente, eu tenho muitas amigas que estão assim pertinho e já chegou em 2 anos. Silvana, se prepara, porque é a fase da birra. O que a gente chama de birra, né? Isso está associado a que sentimento e a que emoção, Fazer? O que é essa birra?
Na verdade, na birra, a criança está se colocando no mundo, né? Então, a partir dos 2 anos é quando ela realmente começa a se colocar. Sim. E aí ela vai aprender, inclusive, os limites, o que pode, o que não pode, né? E ela vai começar a se expressar. Então, Sim. a birra, muitas vezes, é querer entender o que está acontecendo. Perfeito. Né? Então, esse... É e o a gente egocentrismo. chama de birra, porque ela começa a mostrar a vontade dela. Sim, sim. Que muitas Né? vezes a birra são as vontades, ela querer a mostrar. fase, isso, Dela dizer o que é que ela quer, isso, de fato, né? Alguns mais cedo, exatamente. outros mais tarde, mas de começar a se E posicionar, aí ela vai né? começar, exatamente, se posicionar e muitas vezes querer sustentar. E aí a Sim. gente diz que é a birra. Sim, Né? sim, sim, Mas sim. é uma reação à frustração. Sim. Ela quer algo e Aham. você não disse sim. Sim. Você disse o não. E aí, naquele momento, vem... Aí, naquele momento, vem a raiva. É. Porque a gente, Raiva. é a frustração. Só que quando ela expande isso, é É com uma raiva. forma de se colocar, minha né? mãe tá me Isso. assistindo e quando acabar ela já vai me ligar e vai dizer, tá vendo o que eu falei? Porque outro dia ela falou, eu falei, minha mãe, Marina não tem raiva, minha mãe. A criança dessa não tem raiva, não fale mais isso, minha mãe. Você viu? A Marina ficou com raiva. Ah, minha filha, ó, só chorando pra educar essa menina, viu? Porque você ainda ouço essas, viu? Mas, com jeitinho, eu sou um pouco mais permissivo, o coração vai ali morrendo, mas vai, né? Mas de entender essa necessidade também de estar ali, colocando os espaços. E, com certeza, a nossa mãe educou de um jeito muito diferente da gente, né? Então, também entender e trazer isso. Tem pergunta chegando aqui. Gente, vocês estão falando que tá sem áudio lá no Instagram, na Rede Vizinha, porque é pra acompanhar daqui. Tá propositalmente sem áudio lá, tá? É só pra dar vontade de vir pra cá. Olha, Deinha diz aqui, cadê? Catarina, um ambiente educativo em pequenas situações do dia a dia de uma criança é o momento primordial para a aprendizagem. Né? De ter esse ambiente educativo, esse ambiente em que essa criança está ali inserida, né? Sem dúvida, né? Sim, sem dúvida. E a gente pode também fomentar, nutrir esse ambiente educativo. Sim, Né? sim. Então, por exemplo, criando oportunidades de estar realmente, né, nessa atenção concentrada com a criança, de criar, conforme a criança vai crescendo, se tendo mais capacidade de cooperar, de participar das decisões de casa, né? Então, incluindo esse ser, entendendo que ele pode participar. Sim, e é engraçado, né, que outro dia também nessa coisa de ler, assim, eu li que os bebês gostam muito de ajudar. E é impressionante, sempre que a gente dá essa condição e que eu digo assim, não, faz isso aqui pra ajudar, né? Se eu tô fazendo alguma coisa ali, eu dou um paninho e digo, não, ajuda a mamãe, vai limpando a sua cadeirinha. Como eles gostam de se sentir parte, né? De estar ali colaborando e contribuindo, né? Isso. E muitas vezes, até assim, um mau comportamento numa criança maior é porque ela está querendo alguma forma de atenção. Sim. Né? E, por exemplo, quando eu coloco ela para ajudar, Sim. ela está ganhando atenção porque ela está participando junto comigo. Daquele momento, né? Daquele momento. Perfeito. Então ela tá Né? ali Se dividindo. sentir parte. Né? Se sentir parte é importante. Com certeza. Antes que eu não sei qual foi a interpretação de cada um quando leu essa afirmação, mas um ambiente educativo não é um ambiente com brinquedos, com estímulo 100%. A criança também tem que ficar no ócio. Sim, chegamos num ponto que, assim, e que também há essa coisa de quando tem muito brinquedo disponível, que também Sim. gera uma ansiedade nessa criança, Exatamente. né? Perfeito. E tem muita coisa ali, ela não sabe nem com o que ela vai brincar, né? Então, de entender... Agora, quando é que esse ócio, ele vem desde lá da infância? Porque o adolescente hoje, e faz aí que tem um trabalho muito nessa questão da adolescência, né? Ele não sabe esperar. Ele não sabe esperar nada, né? É tudo no tempo dele, porque é o tempo, olha, do dedinho ali que rola, que na nossa época tinha comercial na televisão, hoje em dia você já pula aquilo ali porque tá vendo, né? Então já pula nos canais fechados, né? Então, assim, esse ócio... A gente ensina pra criança, pra ela ficar ali sem fazer nada e esperar. Vamos ter paciência, filha, um pouquinho, né? Desde cedo, tem que ensinar que tem aquele minutinho ali de ficar paradinho, né? Ou esperar brincando com sua atividade. Enfim, não ter tudo ali na hora, na mão. É como eu tava falando, a questão do ambiente educativo, gente, é o dia a dia. Sim. A partir do momento que você nota que seu filho consegue colocar a cueca, a calcinha, pra que você tá fazendo por ele? Você tá roubando uma oportunidade de aprendizado. Sim. Então, a questão do ambiente educativo e de mostrar assim, não, vamos esperar, faz parte do aprendizado. Então, eu descobri muito cedo,
Não sei como ele aprendeu, mas meu filho, do nada, me largou. Acho que ele não tinha nem 3 anos. Estou entediado. Aí eu olhei assim pra cara dele. Eu não perguntei a ele se ele sabia que era entediado. Sim. Mas na hora, porque eu só fiquei assim, gente, onde é que essa criatura aprendeu essa palavra? Entediado, né? Entediado. Então as crianças hoje não conseguem ficar entediadas. Elas acham que tem que fazer alguma coisa o tempo inteiro. Então, assim, Benjamin vai acabar de descobrir isso, mas assim, às vezes eu propositalmente dizia, aguarde um pouquinho. E outra, quando pedi pra aguardar, gente, não adianta falar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. A criatura não tem noção De tempo, assim. Eles estão muito no abstrato, como eu falei anteriormente. Então, ou você coloca um alarme, ou você coloca, quando você fala de rotina e até para que ele tenha uma previsibilidade e reduzir a ansiedade, você vai linkar com coisas importantes daquele dia. Perfeito. Entende? Então, mamãe, eu quero brincar agora. Filho, agora não vai dar. Depois que você lanchar. Então, quando o Benjamin era menor, que eu saía pra trabalhar, ele me perguntava a hora que eu ia chegar em casa. Até hoje ele faz isso. Mas... Só depois do jantar. Depois que você jantar, eu chego. Aí eu ia falando coisas do dia a dia. Então, assim, que horas é a hora do lanche? Então, assim, que horas que eu vou descer pra brincar com meus amigos? Você vai descer depois do lanche. Então, aí De fazer essa relação. Isso. Então, quando a gente fala do esperar, eu acho super importante. E às vezes se não tem oportunidade, eu crio. Porque é quando vem a criatividade, né? Então, Que a tela rouba. Que a tela rouba. Exato. Isso. Porque Isso tá é ali o um tempo dos- todo, uma coisa emendada na outra, né? Então, a tela rouba aquilo ali e a gente cresce uma sociedade, nós adultos também, que não sabe esperar um elevador chegar e já tá ali. Né, fazendo outro. Você não vê mais ninguém parado na porta do elevador olhando assim pro nada, aleatório, né? Não. Tá todo mundo com seu celularzinho na mão, né? É. Aí, como é que a gente, né, com uns 30 e tantos nas costas, que não sabe esperar, vai querer e vai cobrar E que ensinar. uma criança sabe esperar? É. Então, assim, Né? nossas atitudes, Sim. nossos comportamentos é espelho. Então, a gente tá sempre tendo que lembrar disso. Ó pra minha mãe, ó. Minha mãe. Minha mãe tá aqui, ó. Ó, eu falei que ela viu. Sica, você ouviu o que Rayana falou sobre permissividade? Ouvi, mãe. Eu deixo o que dá pra deixar. O que não dá pra deixar, eu não deixo. Com jeitinho. Mas se der, ô filha, tome, meu amor. Tome, tia, pede. Por favor. Igual o Pepe que eu tô tentando tirar. Mamãe, Pepe, pouquinho. Por favor! Gente, como é que tira esse peito dessa criança? Como é que tira esse peito dessa criança pedindo, por favor, com um ano e meio, pouquinho? Venha. Aí ela, mamãe vai dar, Pepe de Marina, vai, mamãe vai dar, Tome, Pepe de minha Marina, filha. tome, minha filha, tome. Como é que nega um negócio desse? Não É dá. difícil? Não dá. Olha, deixa eu ver aqui uma pergunta que chegou sobre Diana, por que a felicidade perde o protagonismo na adolescência? É assim? A felicidade perdeu o protagonismo na adolescência? O que que Porque ganha, o filme né? traz isso, né? O filme traz isso, né? Na verdade, assim, a adolescência, ele é um conjunto, principalmente as emoções, né? A gente fala a intensidade emocional, é um dos marcos da adolescência. E é interessante a gente aprender, né, sobre o cérebro do adolescente, porque aí a gente também vai entender assim, faz parte, né? Então vai ter um momento Sim. que o adolescente está super feliz e vai ter um momento que, de repente, do nada, você fala assim, mas o que aconteceu? Parece que tá deprimido. Momentos depois não, gente. Leia Segundos. 2 minutos. Não, mas agora já tá E tudo bem, 2 né? minutos depois pode estar de novo feliz. Né? Aham. E a gente, como adulto, tá querendo entender, tá querendo acolher. Sim. Então, assim, isso é parte do cérebro do adolescente. Sim. Né? Inclusive, por isso que a gente também tem que estar mais atento aos comentários, às atitudes que a gente tem com o adolescente. Sim. Porque no cérebro dele, que a gente falou da amígdala, né? Ela tá numa fase mais sensível. Então, ele é poroso, o adolescente ele é poroso a tudo que a gente fala. Né? E ele está num momento onde a questão da aceitação pelo grupo, tudo isso tem muita influência para ele. Sim. Né? Então, isso influencia muito na felicidade dele. E aí eu chegaria, né?
Você até comentou que eu trabalho com adolescentes, tudo. A gente tem um programa que é o Arvorar Jovem, que é Sim. exatamente um dos objetivos é ajudar os adolescentes a terem um espaço de acolhimento, de escuta, de entender as emoções e poderem se fortalecer nessa fase de desenvolvimento. Porque, e até por entender, né, e como você falou, e você vê muito isso hoje no Arvorá, desse rio, desse caminho, né, fazer. Então, assim, não é algo, aquele adolescente, ele não chegou ali daquela forma por acaso. Há um caminho que ele percorreu para chegar na adolescência daquele jeito, né? Então, tudo que a gente planta ali, pequenininho, lá na frente, vai ter um impacto, né? E aí esse rio está correndo com mais intensidade na adolescência, porque a adolescência é uma fase maravilhosa porque é um portal de transformação. Entende? Assim, o adolescente ele tem a possibilidade de poder estar revendo, olhando para si, reconfigurando coisas para Sim. sua vida adulta. Sim. Então, acho que esse é um grande ganho da adolescência, né? Porque às vezes na infância a gente pode ter passado por algumas coisas e a gente chega na adolescência e de repente não gosta tanto da nossa timidez, de algumas coisas. E aí na adolescência eu posso pensar sobre isso e reconfigurar isso de um outro lugar. Me veio Sim. muitas questões de rótulo. Uma coisa importantíssima, assim, quando a criança ela tá se desenvolvendo, crescendo, a Silvana até falou no momento que a pessoa perguntou se ela era sempre assim. Então, a partir do momento que você rotula essa criança como uma criança agitada, essa criança é tímida, essa criança é assim, e você repete, Sim. ela acha que aquilo ali é a base. É ela. É ela. Perfeito, perfeito. E a adolescência vem tentando. Aí, imagine o trabalho que é pra essa criança. Porque, assim, ela naquele momento estava tímida. Ela não é tímida. Sim. Então, é uma coisa que a gente faz inconsciente, mas que a gente precisa ter muita atenção. Sim. Porque os rótulos que a gente vai rotulando essas crianças e na adolescência, esses rótulos ferem demais. Sim. E assim, isso que você trouxe foi quando a gente estava conversando aqui antes de começar, né, oficialmente, que eu disse que uma mãe acompanhando a gente no Play, né, e Marina correndo, e ela virou pra mim e falou assim, nossa, ela é sempre assim, ela nunca para, né? Eu falei, não, eu ali correndo, para quando dorme, para quando tira o cochilo, que hoje é um só por dia, mas assim, e de que as pessoas e a sociedade, né, talvez não esteja também preparada para essas crianças sendo criança, porque criança dá trabalho. Né? Criança quer espaço, criança quer brincar, criança quer interação com o pai e com a mãe, né? Criança não vai ficar ali e tô aqui paradinha. Não é. Há algo ali de diferente se essa criança é assim. Né? Eu imagino Isso é fundamental para o desenvolvimento dela, Sim. né? Na verdade, isso que a gente tem dado as telas, né? Seja o celular, seja outra tela, a gente está tirando momentos que seriam importantes do desenvolvimento da criança, né? Através Exatamente. desse brincar que é do movimento, que é da imaginação, da criação. Exato. Da interação social. Da porque interação no parquinho acaba social. encontrando outras. E ela precisa ali estar interagindo socialmente. Às vezes até resolvendo conflitos, né? Por que não? E a gente, de cara, a gente se mete. Então, assim, a gente também se colocar no lugar de ouvinte, Sim. que a gente já falou, e de observador. Sim. E assim, um outro ponto, né, pra gente trazer isso também dos rótulos e que a gente não percebe o que é esse rotular. Você tava falando isso agora, né, Rayana, de que eles carregam isso, então, está fazendo arte. Engraçado, né, que o primeiro dia que aconteceu, né, a Marina tá fazendo arte, a Marina tá fazendo arte. Aí virou uma coisa que, tipo, qualquer coisa que ela tá... Marina tá fazendo o quê? Arte. Assim, né? Mas, ok, ali positivo, mas que às vezes você fala, é bagunceira ou bagunçou. Então, aí essa criança, ela já vai entender que ela é bagunceira, né? E já vai pegar aquilo pra ela. E que nessa fase a gente tem muito de acabar rotulando sem perceber não, você é mocinha, Marina é mocinha. Ou enfim, tá, gente? Tô trazendo Marina aqui porque filho a gente fica falando o tempo inteiro dele mesmo, né? Mas assim, você é mocinha, né? Aí naquele momento, o bebê de 1 ano e meio tem que achar que é mocinha para aquela atitude ali que é esperada dele. Mas, num outro momento, não, você é um bebê, não pode pegar essa caneca aqui porque tá quente. Caneca não é pra bebê brincar. Então, assim, aí a criança na cabecinha dela também não entende se ela é bebê, se ela é mocinha e o que é que ela vai levar disso, né? Em que momentos isso, né? E às vezes pra desconstruir. Sim. Então, assim, é porque ela é muito bagunceira. Porque ela é muito bagunceira. Mãe, se você estiver ouvindo,
Você me rotulou assim. Então, assim, Rayana é muito bagunceira, Rayana é muito bagunceira, Rayana é muito bagunceira. E eu internalizei que eu sou bagunceira e que eu não vou ser organizada nunca. Então, assim, isso aqui, gente, é muito perigoso. Porque a gente se enxerga dessa maneira pra valer. Sim. Então, você chega... Então, eu, né, com uns 30 e tanto, nas costas, ainda estou trabalhando isso. Sim, e se diz que é agitada também, né? Aí Também é teve- algo que fica ali pra criança, ela vai crescer dizendo e aquilo, se apropriando daquilo. Ah, eu sou agitada, Exatamente. né? E interessante, assim, a gente tá falando, vamos dizer, no negativo. No negativo. Né? Mas no positivo isso também é perigoso. Verdade. Sim. Quando você sempre diz para a criança, você é tão inteligente, você é tão inteligente, você é tão boa, você, sabe? Esses elogios Sim. cria nela uma expectativa. E a Sim. expectativa do que ela nunca pode errar. Isso. Ah, olha Então aí. vai ser sempre o bom aluno. Uhum. Sabe aquela criança que de repente, ou adolescente, que ele tirou um 9? Não, fui péssimo. Mas como, Você como pergunta falar assim, isso, já trazendo pro pessoal e interrompendo o vazio, porque eu falo muito isso. Ai, Marina, você é muito esperta, filha, você é muito esperta. Então, Isso. assim, você é Então, muito esperta, claro né? que não, pode, assim, não dá pra elogiar? existem os momentos que a gente vai elogiar. Pode dizer ela que ela é esperta? Não vamos ser, a gente, acho que em algum momento até falou assim, não vamos ser radical. Sim, Né? Então, sim. assim, o elogio é como se fosse assim, aquele doce, aquela bala que você dá, Sim. mas você não dá doce o tempo todo. Você vai ficar o tempo Né? inteiro dizendo pra Então- criança, você vai conseguir porque você é esperta, né? Você não vai ficar Você estimulando não aquilo vai ali. dizer o tempo todo, quando ela acerta, você diz, nossa, você é tão inteligente, Aham. né? Mas você pode, em outros momentos, usar uma linguagem mais encorajadora, né? Que é uma linguagem que você diz assim, nossa, eu vi que você se esforçou. Sim. Isso foi bem feito, Sim, né? sim. Ou dizendo um outro momento para ela, Parabéns, pode dar parabéns? parabéns sim, mas Quando é que assim, entrou? por que você tá dando parabéns? Sim, sim, Entende? sim. Assim, parabéns por ter paciência. Sim. Né? Então, assim, quando você tem paciência, você consegue atingir o seu objetivo. Uhum. A sua persistência fez você alcançar o objetivo. Sim. Não é só você conseguiu. Entendi. Você conseguiu porque você foi persistente. E Sim. Você está sendo uma criança que divide com outro e você poderia só dizer para ela assim: nossa, como você é legal, Aham. né? Parabéns. Poderia só dizer parabéns, mas eu posso dizer assim: poxa, você está praticando a generosidade. Sim. Né? E aí você fez um esforço para ser generoso. Então você reconhece o movimento da criança. Perfeito. E você, quando você pontua isso, ela vai entender que, inclusive, quando ela não for nota 10, ela ainda vai ser amada. Sim. Porque ela teve o esforço dela e o esforço é reconhecido. Perfeito. Um exemplo do que ela estava falando em relação ao parabéns. Se você observar, quando a criança é pequena, e a gente sempre tá assim, mas a criança pequena também sabe isso, ela percebe isso. Percebe tudo, né? Quando a criança faz alguma coisa assim, bem legal, que aí como, ei! Todas as vezes que ela fizer e você, ei! Daqui a uma semana, se ela fizer e você não, ei! Ela vai ficar sem entender nada. Ela vai olhar para um lado, olhar para o outro. Tipo, Sim. ela vai lá fazer de novo, até a hora de você. Então, você acaba criando uma criança que, mesmo fazendo maravilhosamente bem, ela necessita do reconhecimento do outro para se sentir bem Sim. segura. E você trouxe isso e eu vi claramente aqui, né? Que é o depois do almoço. Em geral, ela come bem e ok, mas assim, começou sem querer, né? Aquela coisa do comeu pra todo. Comeu tudo. Então, então ela acaba de almoçar e ela mesma já faz pra ela, né? Pra ela. Então, assim, você falou isso agora, eu falei, nossa, criou e realmente, né? Porque há isso da criança de fazer aquilo que é repetido, né? Vai repetindo porque deu certo aquilo ali, então você vai mantendo, porque aquilo traz uma segurança, então você vai... Aquele comportamento, ele vem e vai continuar. Isso, né? e aí numa criança maior, e num adolescente, ou depois num jovem ou num adulto, Sim. ele sempre vai esperar um reconhecimento. Do outro. Do outro. Do outro. Do outro. O que Isso. é pior perigoso. ainda e o que é mais perigoso ainda, né? Porque não é o Isso. seu entendimento de que você alcançou aquela meta, mas é o outro esperou de você aquilo ali, né? pior a só ansiedade. Isso. Sim. Então, só esse cuidado, né? Que quando a gente está falando de rótulos, Aham. a gente tende a pensar no rótulo negativo, que a gente Sim. chama de negativo, mas tem esse rótulo positivo
que também pode gerar esse condicionamento, né? Essa necessidade de aprovação do outro. Estou quase numa terapia. Perfeito. Porque houve um rótulo do bagunceira, mas também houve o rótulo do responsável. Então, até hoje, você carrega isso de que Rayana é responsável, né? Mas nossas mães fizeram, com certeza. Com certeza. O melhor Querendo, e podiam do exato. mesmo jeito que eu falo para os meus filhos. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. E voltaria Sim. quantas Né? vezes for Sim, necessário, sim, filha sim, dela. Sim. Exatamente. Ó, Eterna gratidão. Catarina pergunta aqui, manda um beijo pra você, Rai. Os hormônios atrapalham os adolescentes em certas tomadas de decisões e se portar, né? O comportamento, o hormônio também influencia esse adolescente ali no comportamento? Claro. Claro, sem sombra de dúvida. Na hora que ela falou dos hormônios, eu lembrei, eu falei, quer ver se Ivana entender um pouquinho mais? Puerpério. O momento difícil que a mulher tá assim, ó, os hormônios todos loucos. Mas deixa eu te falar uma coisa, porque pra mim não foi difícil. Que bom. Graças a Deus, Que bom. assim. E, inclusive, é um tema que eu vou trazer aqui mais pra frente. Eu tava conversando com uma amiga que ela foi muito difícil pra ela o puerpério. Eu falei pra ela, eu vou ter uma especialista e eu quero ter você comigo, porque eu quero ter a visão dessa mãe que viveu essa dificuldade, né? Porque, de fato, o hormônio é uma loucura, né? Quem tá do lado do marido que aguente, porque o hormônio é uma loucura. Mas, assim, Então, eu não tive essa dificuldade, o sofrimento, não, sabe? que bom. Mas... Que bom, mas não é o comum. Não é o comum. Não, Já não é o sei comum. que não é o comum. Já Não sei. é o comum. Por tudo que eu li, pelas pessoas que conversei, pelas minhas amigas, que havia muito essa troca com outras mães da mesma faixa etária, não é o comum. Não é Já o comum. sei disso. E aí, a adolescência é mais ou menos isso aí. Só que na adolescência, esse descontrole hormonal é natural, né? Acontece porque é necessário Sim. para o desenvolvimento e crescimento desse adolescente. Mas eles são reativos. A questão da amígdala que faz ela explicou. Então, eles retomam muito pro emocional, Sim. pro reacional. Então, você fala A, ele já tá falando o alfabeto todo. Mas eu só disse A. E aí o adolescente fala, pô! Então, assim, eles são muito reativos. Então, é como se ele fizesse o que a gente chama de corpo-mente, igual uma criança. Sim. Corpo-mente. Vai primeiro na reação para depois racionalizar. Mesmo que já esteja amadurecido, se comparado a uma criança menor. Então, sem sombra de dúvida, ela tem interferência na tomada de decisão. E é legal entender também esse amadurecido, né? Que hoje se entende, os estudos mostram que o cérebro está se desenvolvendo até os 24 anos de idade. Olha aí. E esse último lugar do cérebro que se desenvolve, que é o neocórtex, né? Esse lugar só termina aos 24 anos, que é essa parte, como a gente Racionalização. comentou, da racionalização. Né? Então, essa parte da emoção toda, a flor da pele, tudo, é normal do adolescente. Né? Não é que ele está sendo aborrecente, não sei o quê. Faz parte. Eu ia te perguntar isso, né? Porque durante muito tempo a gente do... usou esse termo, né? Aborrecência, aborrecente. Hoje, o ideal é que não se use mais, não se trate, não olhe para esse adolescente dessa forma, né? Como eu comentei, assim, eu adoro olhar da forma que é um portal de transformação, né? Sim. Onde a gente entra criança, a gente sai jovem e a gente vai desenvolvendo ao longo desse portal, né? Dessa Sim. jornada, muitas potencialidades. Né? Essa potencialidade mesmo, quando a gente fala assim da razão, de poder refletir sobre si, sobre o mundo, né? É incrível, é algo que a criança não tem essa possibilidade da mesma forma, né? Sim. Então, se a gente olha para esse ser como um ser de tantas potencialidades, que está vivendo também muitos desafios desse crescer, não é fácil, né? Se a gente lembra da adolescência, de repente o seu corpo todo está mudando. Não é. De repente, todas as crises que são normais da adolescência, né? Da identidade, esse quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, a pressão do grupo, que é bom, né? É muito importante ter bons grupos de pertencimento. E assim, fazer esse julgamento e essa coisa do olhar do outro hoje muito mais forte por conta das redes sociais, né? Então, é essa aprovação que já tá ali no like, no comentário, no que postou, né? No que postou e no que a gente também, de novo, né? O cuidado do que você expõe, esse adolescente, Sim. porque ele compara. Sim. Né? Então, eu não tenho esse modelo de beleza, eu não sou assim, eu não sou assada, eu não tenho esse sucesso, eu não tenho... Então, assim, as redes sociais
podem ser muito danosas. Sim, sim. Ave Maria. E há essa comparação mesmo, até nós mães ali, né? Porque Sim. você coloca lá, já botei minha filha comendo, aí a outra mãe que ainda não tá, poxa, mas a minha ainda não come, Exato. né? Ainda não come com talher. Então, assim, ai, mas a sua já fala, mas a minha ainda não fala, né? De estar sempre Sim. no parâmetro com o outro e sim olhar mesmo pro seu filho, porque assim, pode ser que aquele bebê naquela faixa etária não tá comendo com aquela autonomia, mas já anda com a outra autonomia ou já fala de uma outra forma. Enfim, né? Cada um na sua particularidade, e não ficar esperando que a evolução dele seja igual a de quem você acompanha ali na rede social, que é aquele recorte de um dia. Né? Você não vai Perfeito. filmar o bebê na alimentação inteira. Você filmou aquele pedacinho ali, né? E eu, até por conta disso, até deixo. Tá põe bonitinho. Se caiu, se não sei o que, eu deixo também. Porque a pessoa veja que não é a perfeição ali. Porque a rede social vende isso, né? Aquele momento perfeito da vida, né? Exato. Agora você imagine, nós, mães, né, profissionais, tendo essa visão. Agora você imagine para uma adolescente que está se descobrindo, onde a autoimagem ela está sendo formada, Sim. e aí ela... eu sempre digo, gente, essa adolescência aqui, eu não queria ser nesse momento adolescente, não. Não ia dar. Então, assim, a gente não tá conseguindo lidar com as comparações, a gente tenta entrar no modelo de padrão de beleza tal, né, na idade que nós temos. Aí sim. você imagina, pega uma adolescente cheia de hormônio, buscando a sua identidade, Sim. bombardeado dizendo que você precisa estar dessa maneira, você precisa ter determinado tipo de marca de roupa, de tênis. Ele entender que aquilo ali é um recorte. Se a gente não tá entendendo. Volta àquela questão. Da gente, do autoconhecimento, da gente sempre tá pensando, se pra gente tá difícil, imagine pra eles, como é que eu posso estar ajudando? Como é que eu posso me ajudar e ajudar eles a não se incomodar Perfeito. com o outro? Uma coisa muito importante para o adolescente são os grupos, né? Os grupos de pertencimento que ele tem. Sim, Né? você tava falando sobre isso agora há pouco, né? Exatamente. Isso. E é algo que também lá no Arvorá você traz muito isso, né? Isso. A gente sente que o Arvorar acaba sendo muito um desses espaços. Sim. Né? Porque é importante boas referências de pertencimento, onde ele se senta acolhido. Porque senão, se ele também tem grupos onde ele se sente julgado, onde ele se sente não aceito, né? São os rótulos que ele vai levar. Aí ele vai levar para a vida adulta, sempre é tempo de mudar, mas vai ser mais difícil, né? Sim. Então, eu acho que esse é um cuidado que, como mães, né, como pais, a gente deve ter de possibilitar esses espaços para os nossos adolescentes, né? Porque muitas vezes tem sido mais cômodo os amigos virtuais. Pronto. Ia falar exatamente isso, porque é o que a gente vê. Tem ali uma festa, uma reunião, um churrasco, e aquele adolescente, ele tá ali, ó. Celular na mão, celular na mão, celular na mão, e não consegue conversar com quem tá do lado, um tio, uma prima, um amigo. Não há, né? Porque talvez o ser aceito no virtual seja muito mais fácil, né? Pertencer a um grupo virtual do que estar ali. Né? Eu lembro que teve uma festa de São João no meu prédio, que depois um pai desceu, um pai de adolescente, ele tava o tempo todo no canto ali no sofá, e o pai desceu e falou: ele me chamou e eu vim porque ele tava ali perdido, porque era uma festa só tinha criança, né? E os pais das criancinhas, então realmente não era o ambiente dele, né? Ali ele não tava se encontrando. Mas assim, por que esse adolescente busca cada vez mais esse grupo virtual, né? Estar inserido nesse espaço virtual? Várias razões, né? Mas eu acho só isso já rende um podcast. Só isso rende um podcast. E aí a gente vem de uma pandemia que também deixou suas marcas, né? Então, acho que muitos que entraram na adolescência... Imagina, na adolescência você tá com a galera, você começar a ter autonomia, certas autonomias que você não tinha antes, né? Então, seja ir num cinema com um amigo, seja ir no shopping, seja ir pra casa do amigo de outra forma, né? Então, essa galera ficou em casa e a forma de conexão era o mundo virtual. Sim. Né? E aí, se você pegou ainda um adolescente que é mais introvertido, mais tímido, então esses estão sofrendo para retomar, né, esse convívio social, estão sofrendo muito mais. Então, esse seria um dos aspectos que tem dificultado, né?
É verdade. Olha, pra gente encerrar aqui o papo, né? Porque esse papo, ó, já surgiram temas para vários encontros aqui, novos encontros. Mas voltando para essa coisa do sentimento, né? E pra gente fechar, há uma pergunta aqui de como ajudar a criança a lidar com a ansiedade já aos 6 anos. Então, assim, já que a gente iniciou falando do sentimento, né? E a ansiedade é hoje, de fato, algo que toma a todos nós, né? Como perceber qual é o sinal de alerta dessa criança ali e como ajudar essa criança a lidar com a ansiedade ali, já tirando por essa pergunta lá nos 6 anos, por exemplo, na infância, né? Bom, é porque existem vários tipos de ansiedade, eu até diria, né? Mas se a gente pensar uma ansiedade que a gente sente que está desregulando a criança, né? É essa a ansiedade que a gente está trazendo. Acho que a gente pode pensar em várias possibilidades, né? Inclusive antes dos 6 anos. Inclusive antes dos 6 anos, com certeza. Uma bem importante que a Rayana traz, inclusive para evitar chegar na ansiedade, é a rotina. Com certeza. Né? Uma criança que não tem rotina é um gerador de ansiedade. Essa Sim. rotina é aquela rotina que começa lá no bebê? É essa Isso. rotina que vai mudando, que agora vai é mudando. isso. Assim, eu já me estendendo, mas assim, é aquela rotina de saber que tem hora para o café, que tem hora para o lanche, que tem hora para o almoço. Uma né? De saber previsibilidade, uma previsibilidade das atividades, Exatamente. né? Não é, hoje eu, sei lá, tomo café às 9 da manhã, amanhã é 11 da manhã, tomo banho. Então, existir uma rotina, porque a ansiedade é você não tá no presente, você tá preocupado com o que vem depois, né? Sim. E esse preocupado com o que vem depois vai te gerando emoções Sim. que não são boas. Sim. Inclusive, alterações neuroquímicas no cérebro. Agora, essa rotina, ela pode e deve ser quebrada em alguns momentos, assim, eu entendo, assim, porque Sim, você nada senão é a gente não rigidez, vive, né? senão a gente não vive Isso. e não permite que as crianças vivam com a gente, né? Pra quem tá nessa fase de bebê. Eu digo porque, assim, eu já tive amigas pra conversar e falar assim, nossa, Joana, você é muito corajosa porque pega a Marina e vai pra Guarajuba, pra casa de seus pais, no final de semana. Meu Deus, mas 2 dias num ambiente diferente, é 10 dias pra essa criança voltar a dormir. E eu falo assim, gente, eu não vou viver com minha filha, eu quero viver com ela, eu quero que ela viva com a gente e tenha experiência, porque passa, né? Se não passa, daí a pouco você tá com 10 anos e aí você não viveu aquilo que você queria viver com ela lá pequenininha. Então, assim, há uma quebra de rotina, você mudou de ambiente, você fez uma viagem. E entender que... Por favor, né? Porque se a gente tem uma mãe bem... Rígida. Obrigada. Né? Nem te conta a palavra que eu ia falar. Se a gente tem uma mãe bem rígida, num processo de rotina, ela tá ali imersa naquele mundo ali. Sim, E onde é que entra ela como mulher? sim. Então, assim, pelo amor de Deus, viva. Entendeu? E, Viva, porque Del, assim, se vocês não viverem, meus meninos não vivem, entendeu? Isso, e eu falei assim... Ensine flexibilidade para a criança De- também. E eu falei né? assim, falei, gente... de lidar com o inesperado. Tipo, ó, eu tava Isso. previndo isso Sim. e não aconteceu. Me E tá frustrei. tudo bem. E tá Sim. tudo bem. Isso. Não na crítica, no tom da crítica, né? Até porque a gente tem que ter cuidado quando a gente conversa de mãe pra mãe, né? Porque quando a mãe vem conversar com a gente é porque ela quer ser acolhida, ela quer ser ouvida naquele momento que ela tá passando. Mas assim, devo te falar, ó, amiga, quando você solta um pouquinho essa rédea, sabe? Sua, né? Dessas regras, você vai viver com mais leveza, vai ser muito mais gostoso. Porque a maternidade mais leve, sem tantos, né? Não pode ir isso às 6 da noite, tem que desligar todas as luzes da casa. Então... Mas eu já tive essa fase também, que a gente tenta tudo. Ai, meu Deus, ela não tá dormindo. Então, assim... Ai, Marina veio numa fase que a gente foi pra uma viagem, voltou, tá dormindo 10 da noite, eu de louca com isso. Então, assim... Mas entender e tentar trazer essa leveza no dia a dia é muito mais fácil pra gente, pra família e pro bebê, e pra criança, enfim, né? Essa leveza, ela só não pode ser diária. Só não pode ser todo dia de... Né? Uma coisa é a gente tentar manter uma rotina. Então, assim, por exemplo... Você que não tem a hora certa de entrar no trabalho e sair do trabalho, então... Isso. Na segunda, Já começa que a mãe não tem rotina. Você entende? E às vezes a gente traz esse processo, porque não, hoje eu posso ficar um pouquinho mais na Sim. cama com ele. Sim. Então ele vai atrasar um pouquinho pra escola. Se isso acontece semanalmente, tipo, segunda e quarta, isso acontece todas Sim. as semanas, você não tá seguindo uma rotina, uma previsibilidade. Porque a criança, ela não entende que é segunda e quarta. Sim. Lembra que ela tá no abstrato? Aham. Então, ela precisa do concreto, na verdade. Eu que falei errado. Ela tá no abstrato e ela não para você exemplificar o que é segunda e quarta, dá um trabalho. Então, manter a rotina o mais perto possível, né? Das Sim. coisas acontecendo nos dias da semana.
Mas vai ter um dia que, por exemplo, você vai conseguir marcar o médico pela manhã. Sim. E naquele dia não vai. Então, apesar da leveza que a gente diz, e assim, eu super, hiper, mega aprovo, inclusive eu digo assim, prescrição da pediatra, vale night pro casal, pai, segura que o filho é teu, e mãe sair. Eu digo, gente, é prescrição. Mãe, você tá proibida, apaga esse aplicativo do celular, porque assim, você vai enlouquecer e vai me enlouquecer junto. Sim. Então, assim, Eu já tive aquele aplicativo de controlar mamada, você acredita? E sono. Gente! Velho, aquilo ali é loucura. Isso não é de Deus, não é. Não. Porque a gente entra numa Começa loucura e uma aí você. noia, né? Numa noia, e você começa a achar que seu filho, fazendo ali receita de bolo, que toda criança é igual, né? E querer calcular exatamente o tempo do bebê e o seu de mamar e de dormir é muito. E acaba gerando uma desconexão. Sim. Porque nesse processo de Você você já fica ficar... ansiosa, Você já fica ansiosa, gera ansiedade pra criança. Se você tá querendo controlar tudo, se tem uma coisa que a maternidade ensina é que você não controla nada nessa vida. Nada, absolutamente nada. Então, se você tem tudo ordenado ali, a criança ela vai se sentir mais tranquila, você vai ficar mais tranquila e aí vai gerar menos ansiedade e mais segurança para que essa criança possa desenvolver melhor. E eu acho que outro ponto que você acabou trazendo essa questão da rotina como um item, desde do bebê até, enfim, no crescimento, inclusive Sim. no adolescente, rotina. Acho que a alfabetização emocional, para você gerar a questão da pergunta, né? De gerar menos ansiedade. Então, essa alfabetização emocional, ela já inicia desde sempre. Às vezes, você vai alfabetizar emocionalmente verbalizando, a depender da idade da criança, ou na sua expressão. Acolhendo essa criança. Eu acho que o acolhimento, a escuta, então, tá entendendo o que é que ela tá se passando ali dentro, Sim. com as palavrinhas dela. Então, a partir do momento que a criança entende que a casa é um ambiente seguro, que a família vai escutar, que ela pode ser escutada, que ela vai ser respeitada naquele momento, eu acho que seria o caminho a se seguir, dentre outras coisas, pra gente estar reduzindo o nível de ansiedade. E hora de tela, galera. A tela, ela interfere muito. A criança que não tem esse limite de tela e que fica o tempo inteiro, ela vai estar extremamente irritada. Ela vai estar extremamente imersa naquele mundo. Sim. Então, ela não vai fazer Sim. interação com o ambiente. Sim. Ela vai estar só ali. Então, a partir do momento que você controla esse nível, que você desce para um play, que você faz programas ao ar livre, Sim. então, criando memórias afetivas, Sim. não tenho dúvida de que o risco de ansiedade vai reduzir. Sim. E assim, Perfeito, né? enquanto educadora parental, né, fazer pra gente fechar isso, como perceber esse momento ali, esse gatilho, né, da ansiedade, dizer, opa, tenho que olhar isso aqui enquanto mãe, tenho que tratar isso aqui. Na semana passada, minha comadre estava aqui comigo, mandar um beijo pra ela que tá me acompanhando, Yula Braga, e ela tem 3 filhos, e ela se emocionou, chorou, lembrando do meio, que ela assumiu, ele está viciado no celular. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo, melhor que seja, num parque incrível, na Disney, que ele vai estar no celular. O que é completamente diferente dos outros dois, né? Mas assim, quando é que a mãe percebe isso e diz, opa, tenho que corrigir isso aqui antes que chegue lá na frente, ou perceber antes de chegar nesse ponto, né? E tentar otimizar aquilo ali, né? Eu acho que um ponto é sempre esse, da escuta e da presença. Perfeito. Né? Então, quanto mais a gente conseguir estar junto, né? E esse estar junto não necessariamente é estar grudado, observando o tempo todo o que a criança está fazendo, né? Ou a gente está falando do adolescente, mas estar presente. E a Rayane trouxe, né, a questão da escuta. A escuta é fundamental, né, em todas as fases. E aí, quando a gente chega no adolescente, é essa escuta sem julgamento, né, onde ele pode trazer, como a gente comentou da gente mesmo, né, que a gente vai ter nossos momentos que Sim. não somos perfeitos, estamos Sim. aprendendo. Então, Sim. assim, pode trazer as dificuldades que está tendo e a gente poder acolher e aí pensar, então, em quais são soluções que se pode, né? E quanto maior é a criança, né? E aí, se a gente está falando de adolescente, ele pode ajudar a gente a pensar juntos em soluções. A gente não precisa ficar no lugar de supermãe,
né, que tem todas as respostas. A gente não precisa ser a Mulher Maravilha. Eles vão ajudar a gente a chegar nas respostas. E a gente consegue fazer isso com ele cedo. Não Desde é só pequeno, na adolescência. é. Então, na hora do... Tem um problema ali na frente. Filho, e agora? Como é que você acha que a gente pode resolver isso aqui? Então, assim, gente, é besta. É o dia a dia. Sim. Não precisa uma superprodução. Aham, Não aham. precisa um negócio... Não, é num problema assim. Cara, e agora? O que é que você acha que a gente... Eu Como não é que você pare, acha? não é pare de chorar, mas é porque você está chorando, o que é que você está sentindo, né? Ou seja, é ouvir os nossos filhos, cada vez mais, ouvir de fato, não ouvir com Sim. algo ali distraindo, né? Mas ouvir, ter aquele momento com eles ali, de vou estar esse tempo, então é meu tempo ali com eles, né? E é algo que eu tenho policiado muito, porque como eu trabalho com celular, então assim... Agora eu tô saindo de casa pra trabalhar num cowork, justamente porque se eu tô em casa, naquele momento é o momento dela, e ela não vai entender aquilo ali. Mas assim, ouvir os nossos filhos e nos ouvir, né? Sim. Porque a gente tem que estar bem pra eles estarem bem, né? Com certeza. Meu lema lá no consultório é esse. Por isso que eu digo assim, vamos prescrever um negócio aqui pra amanhã, ó. Praia. Mãe também tem que ser cuidada, né? Tem. Com certeza. Pra poder cuidar. Com certeza. E isso não quer dizer que tirar o protagonismo dela. Perfeito. Pois é. Mais um assunto que rendeu aqui para trazer para um próximo podcast, viu? Com certeza teremos outras conversas aqui. Quero agradecer para você que está me acompanhando. Estou conversando aqui, o nosso bate-papo hoje, Faizê Santos, psicoterapeuta e educadora parental. E também Rayana Murta, pediatra. Portanto, vou pedir antes da gente fechar, para as meninas deixarem aqui os arrobas também, para o pessoal seguir também nas redes sociais. Deixa seu Ray. Rayana com Y, né? Mortapede. O meu é Faezê, que é F-A-E-Z-E-H. Aí vai achar o Shakespeare lá. Ou procura o Arvorar Jovem, que é o programa que eu tenho. Então, é uma forma de chegar também. Porque a gente usa os santos pra facilitar, viu? Porque como é que fala o sobrenome, Faizê? Shakespeare. Shakespeare. Olha que coisa chique. Eu entrevistei Faizê Shakespeare. Ai, foi fácil. Ai, adorei. Internacional. Meninas, obrigada pela Silvana. companhia de vocês, por esse bate-papo. Obrigada, Até breve, até a Rayana, próxima. também. É um prazer, ótimo. meninas. Um prazer mesmo. Prazer. Pra Obrigada. você de casa, um beijo grande. Toda quinta-feira, às 8 da noite, nosso bate-papo aqui, hein? Já encaminha pra galera, pras mães, pros pais, pras tias. Esse nosso encontro. Deixa o seu like, o seu comentário. Se inscreve no canal, ajuda a mãe, hein? Beijo, até a próxima quinta.